Olha, traz aqui a discussão sobre maioridade penal. É uma discussão que eu, pelo menos, defendo que já existe, é um vai e vem, mas ainda não ocorreu uma discussão aprofundada, não é? Uma discussão mais técnica, levando em conta a realidade de outros países, mas principalmente a realidade do Brasil. Mas, de qualquer forma, é uma discussão que voltou ao centro do debate nacional. Agora, a proposta prevê a diminuição da idade de responsabilização criminal de 18 para 16. Era o que se discutia antes também. Alguns tinham uma proposta mais radical, mas para 16 anos. Enquanto defensores da medida apostam no endurecimento das leis como resposta à violência, alguns especialistas discutem os impactos da mudança. É uma questão polêmica, vai ser sempre. Trago aqui a Érica Pessoa. Érica Pessoa ao vivo. Antes do assunto, Érica, eu imagino que hoje tem um jantar especial preparado, né? Um negócio... aliás, rapaz, olha, eu vejo a Érica aqui naquele dia... ligando para... Rapaz, e aí como é? O cardápio aqui, eu digo, aí agora eu me toquei. Rapaz, isso era para sexta-feira, entendeu? Era. Tudo planejado com antecedência. Olha aí, falei? Pronto. Agora me diga, Érica, a discussão é importante, agora só que polêmica não falta, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Exatamente, Douglas. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Jornal O Dia News. A discussão, ela existe, é um tema amplamente debatido, é um tema que tem esse apelo popular, que as pessoas se dividem. Muitos concordam com a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos e muitos discordam. Os especialistas, inclusive, falam que ao invés de causar uma diminuição na violência, isso pode agravar ainda mais os índices de criminalidade aqui no nosso país, tendo em vista como é a dinâmica dos presídios. Então, de acordo com os especialistas, pegar um adolescente de 16 anos e colocar ele dentro de um presídio com adultos que estão ali com a mentalidade formada, presídios que muitas vezes são dominados por organizações criminosas, tem toda aquela disputa, vai piorar ainda mais o desenvolvimento desse adolescente, que já vivia em uma situação de vulnerabilidade, já era uma adolescente, né, que tinha questões, envolvimentos com crime, com atos infracionais. A gente fez uma reportagem, conversamos com um especialista em segurança pública, que é o advogado e professor universitário Nestor Ximenes, para explicar o que isso pode acarretar, né, em problemas para a vida desses adolescentes e se é constitucional ou não essa proposta de emenda constitucional. Vamos acompanhar. A proposta de emenda constitucional, que tem o objetivo de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, voltou a ser discutida e foi aprovada em votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Esse debate não é novo e ganha força sempre que casos de violência envolvendo adolescentes têm repercussão. De um lado, há quem defenda a redução da maioridade penal como uma resposta mais rígida aos crimes. Do outro, especialistas alertam para os impactos dessa medida e se ela seria realmente eficaz na redução dos casos de violência. Alguns defendem que isso deveria se aplicar a determinados tipos penais, alguns crimes, né? Mas há uma discussão também sobre a constitucionalidade dessa proposta de emenda constitucional. Obviamente, haveria uma discussão aí de natureza formal, tendo em vista que correntes entendem que se trata aí, portanto, de um direito individual, uma garantia individual, que, embora não estando no artigo 5º da Constituição, não poderia ser objeto de proposta de emenda constitucional, em razão desses direitos e garantias serem relativos à proteção das crianças e adolescentes. Por outro lado, nós verificamos também que a redução da maioridade penal é um debate que ele vai além do aspecto político, passa pelo aspecto jurídico e até mesmo psicológico e sociológico. De acordo com a Constituição brasileira, menores de 18 anos são
penalmente imputáveis. Quando cometem atos infracionais, eles estão sujeitos a medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, como internação, semiliberdade e liberdade assistida. Outro aspecto também que é importante destacar é não só o tempo de duração das medidas socioeducativas de internação. É necessário verificar a qualidade dessas medidas socioeducativas. E me parece que as políticas públicas nesse segmento não estão sendo implementadas ao que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, fica uma discussão vazia, onde simplesmente um populismo de natureza eleitoreira ou de política criminal que não reflete exatamente os dados que são demonstrados, inclusive, pelo próprio CNJ, que vai haver uma influência nos índices de redução dessa violência infanto-juvenil. Essa proposta segue gerando debates entre parlamentares, juristas e principalmente entre a sociedade. E para os especialistas, o combate à criminalidade juvenil não passa apenas pelo endurecimento das leis. Investimentos em educação, inclusão social, esporte e qualificação profissional são fundamentais para retirar crianças e adolescentes dos contextos de vulnerabilidade e evitar o ingresso no mundo do crime. Como nós sabemos, a maioria desses públicos são populações periféricas. E aí, esse jovem, que muitas vezes não tem oportunidade, não tem um ambiente saudável, familiar e educacional, acaba ingressando facilmente na atividade criminosa, primeiro com pequenos delitos ali, furtos, roubos, e posteriormente ingressando no tráfico de drogas, onde o ambiente de criminalidade organizada é convidativo, onde ele terá um retorno muito rápido e acaba influenciando também outros jovens a serem inseridos nesse contexto de criminalidade organizada. Após a aprovação na CCJ, a proposta ainda deve ser analisada em comissão especial da Câmara antes de ir a plenário. Aí, Douglas, todas as informações a respeito da PEC, da redução da maioridade penal, é um tema que não vai parar de gerar polêmica, gerar debates, e já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Vai ser criada uma comissão especial para analisar direitinho o texto, para levar essa votação ao Senado. Algumas pessoas, como eu disse, principalmente a população, a massa da população é a favor da medida, até por conta de revolta, por ver esses adolescentes cometendo crimes que muitas vezes são hediondos, homicídios, tráfico de drogas, adolescentes, crianças que começam tão cedo no mundo do crime. Enquanto isso, os especialistas, sociologistas defendem que tem que ter políticas públicas mais eficazes no contexto de tirar essa criança do ambiente da rua, das influências com o crime. Então, é uma discussão que tem que ser mais ampliada, tem que ir até a raiz do problema, para só então ver a questão da redução da maioridade penal. Mas é um tema polêmico que vai gerar ainda muitas discussões. Obrigado, Érica, pelas informações e vamos continuar acompanhando a discussão em torno da redução da maioridade penal, que é um tema polêmico, como eu disse, mas um tema necessário. Agora, não se pode olhar para o tema da maioridade penal e achar que só a redução da maioridade penal é a solução para todos os problemas da violência no país. Não é. É um ingrediente para resolver os problemas da violência no Brasil. Um dos ingredientes. Mas não é a bala de prata que vai resolver tudo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.